Cá entre nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Olá, o Cá Entre Nós está no ar pela RCTV, canal 27 da NET Digital e simultaneamente pela internet, através do nosso endereço eletrônico. E a partir de agora, sejam todos muito bem-vindos. A história da dermatologia moderna começa na Europa, entre os séculos XV e XVI. Nessa época, surgiu o primeiro livro sobre as doenças cutâneas e os médicos começaram a tratar e classificar a pele não apenas como um invólucro, mas como um órgão específico. E no programa de hoje, nós vamos saber quais os avanços tecnológicos para tratar doenças como câncer de pele e a psoríase. Também vamos saber, afinal, a fotoproteção pode colocar em risco a eficiência da vitamina D? Nesse tempo inteiro, Rose, jamais você escutou na mídia tocar na questão dos honorários que o SUS paga. Envelhecer, todos envelhecem. Mas é possível retardar com a cosmiatria, uma área da dermatologia focada no tratamento estético que assegura o rejuvenescimento, tão sonhado por homens e mulheres. Hoje, cada vez mais, o natural, ou seja, em cosmiatria, o quanto menos mais. Os dermatologistas Otávio Lopes e Adriana Braz são os nossos convidados de hoje. O Cá Entre Nós está começando e, a partir de agora, não abro mão da sua companhia. Fica comigo, volto já já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também e conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma. Todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. O Cá Entre Nós está de volta. Uma vez que a sua atuação reflete diretamente na aparência das pessoas, o dermatologista também pode ser chamado de guardião da beleza, da juventude e da saúde que literalmente rodeiam e protegem o nosso corpo. Dr. Otávio Lopes, seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Muito obrigado. É sempre um prazer entrevistá-lo e conversar, informar os nossos telespectadores de você como uma referência, uma excelência na dermatologia paraibana. Nós que agradecemos, é uma oportunidade ímpar para colocar para a sociedade paraibana o avanço da dermatologia. Então, meu agradecimento a você. Otávio, o câncer de pele é uma pasta da dermatologia contemporânea que atualmente provoca uma intensa procura no consultório do dermatologista. Quais os fatores de risco do câncer de pele? O câncer de pele, ele tem como principal determinante a radiação solar. 90% dos cânceres de pele estão ligados à radiação solar que a gente tomou na primeira e segunda década de vida. Então, é na fase da juventude que a gente toma a quantidade de radiação que vai ter repercussão no aparecimento do câncer de pele depois dos 40 anos. Então, assim, o que a gente tem que colocar muito claro para a população é que é necessário a fotoproteção nessas primeiras duas fases da vida, para que no futuro a gente também possa diminuir a incidência de câncer de pele, que vem crescendo na ordem de 7% ao ano. E é um crescimento, de certa forma, alarmante. Para você ter ideia, em alguns países, a exemplo da Austrália, Nova Zelândia, é tratado como epidemia já o câncer de pele. Nos Estados Unidos, a gente estima esse ano deve ficar mais de 1,5 milhão de pessoas com câncer de pele nos Estados Unidos. Então, a quantidade realmente, em números, é alarmante. No Brasil, o INCA, em 2012, fechou uma estatística de 137 mil novos casos de câncer de pele.
o câncer de pele mais incidente, é maior do que os dois principais cânceres, que é o de mama e o de próstata. É superior aos dois juntos, o câncer de pele ainda supera. O que traz um impacto menor do câncer de pele é de fato porque nesses cânceres de pele tem um câncer que é o mais frequente, responde por 75% dos cânceres de pele, e ele é menos agressivo de todos os cânceres, ele não dá metástases na grande maioria das vezes, então ele tem um impacto muito pequeno na mortalidade, embora tenha um impacto enorme na morbidade, ou seja, ele provoca muitas deformações estéticas, com amputações, às vezes perda de orelha, nariz deformados, olhos, as pálpebras, lábios. Então é um tumor que, dependendo do tamanho aonde ele compromete, ele traz um estrago estético enorme. Otávio, também eu escuto muito o fato do câncer de pele, tirando o melanoma que nós vamos falar logo mais, de certa forma como ele é curável, as pessoas deixam a prevenção mais à vontade, porque é comum, com o aquecimento global, o sol está muito quente, quer dizer, você vê fora do horário permitido ou orientado pelo dermatologista, crianças de 3, 4 anos brincando na piscina ou brincando na praia, e o pai e a mãe ali batendo papo no restaurante, no bar. É muito comum essa cena, principalmente agora, esse clima de verão. Mas é bom alertar que agora pode estar fazendo não um mal a olhos vistos, mas é um futuro candidato a um câncer de pele, aquela criança. A depender da cor da pele dessa criança e da quantidade de radiação que ele tome... A cor da pele você diz como? Porque o moreno é menos... Quanto mais branca a pele, maior a chance de desenvolver câncer de pele. Quer dizer, os negros têm menos chance, embora não sejam isentos de não ter câncer. Certo. Eles também têm câncer de pele, mas menos do que as pessoas de pele branca. O que tem que ficar muito claro para as pessoas é assim, qual a relação entre essa tomada de sol e câncer de pele? Um indicador importante é a queimadura solar. Quanto maior o número de queimaduras, maior a chance de desenvolver câncer de pele no futuro. Então a gente tem que, ao máximo do possível, diminuir essa possibilidade de queimadura. Queimadura tem uma ligação muito íntima com o surgimento do câncer no futuro. Diante de toda essa estatística aí, né, que você informou ao nosso telespectador, quais as tecnologias, Otávio, disponíveis em João Pessoa, por exemplo, para o tratamento do câncer de pele? Atualmente, João Pessoa está numa colocação importantíssima em relação ao mundo inteiro. Nós temos hoje toda a tecnologia de tratamento do câncer de pele. Toda a tecnologia. O que existe nos Estados Unidos, na Europa, nós também temos em João Pessoa. Que bom. Todas as tecnologias para tratar câncer de pele. Então vai desde um procedimento cirúrgico, hoje tem uma tecnologia extremamente de vanguarda, que é o PDT. Que vem a ser? É a terapia fotodinâmica, onde a gente utiliza uma substância, coloca sobre o câncer, e essa substância ela concentra dentro da célula que está doente e fica na célula doente. Depois de 3 horas eu aplico uma luz e essa luz mata somente a célula doente, preservando a célula que está normal. Então a tecnologia é bastante avançada, nós já dispusemos dessa tecnologia desde o lançamento há 4 anos atrás. Fomos, acho que, um dos locais pioneiros, né, aqui no Nordeste em ter essa tecnologia. E eu acho que a gente está de parabéns, os dermatologistas, tem avançado muito nisso, em avançar também com as tecnologias. Hoje a dermatologia da Paraíba não deve nada a lugar nenhum do mundo. Só ainda voltando para o câncer de pele, acontece muito depois da faixa etária de 40 anos, você falou. Mas existe também a possibilidade de uma criança chegar a desenvolver o câncer de pele? Existe uma questão genética aí ou só é o fator do excesso de sol? Existe a genética também. Inclusive, existe cânceres de pele que influenciados só geneticamente. Existem as doenças, a síndrome nevobasocelular, o xeroderma pigmentoso, são doenças genéticas que predispõem as pessoas ao câncer de pele. E aí esses cânceres de pele que surgem nessas pessoas, nesses defeitos genéticos, já surgem na criança. É na fase de criança que o dermatologista identifica essas doenças.
O câncer de pele é raríssimo acontecer em crianças. Quando acontece em crianças, é porque tem uma ligação genética, tem uma dessas doenças envolvidas na capacidade dessa criança desenvolver câncer. Outro grande desafio da dermatologia é a psoríase, que não tem cura, mas tem tratamento, né? Além da genética, que também está ligada, quais os outros fatores para o aparecimento e evolução dessa doença? A psoríase é bom você fazer essa referência, porque a psoríase é uma doença autoimune, é uma doença imunológica, é um defeito imunológico. A gente não sabe ainda a causa disso, se aventa várias possibilidades, mas ainda não identificou ainda definitivamente o que é que causa a psoríase. O que a gente já sabe da psoríase, avançamos muito no conhecimento da imunologia, avançou muito em tecnologia de tratamento. A gente tem, e aí mantemos também na frente dos outros centros, no mesmo nível dos grandes centros, no que diz respeito ao tratamento da psoríase. Nós temos também em João Pessoa toda a tecnologia para tratar a psoríase, toda ela. Então, que a gente trata a psoríase, desde medicamentos de altos custos, que o governo libera gratuitamente, até... eu não sabia, você tem direito a... Tem, o serviço público, ele banca o tratamento de alto custo. Pra você ter ideia, cada infusão dessas drogas custa em média R$4.000, tem drogas que custam até R$9.000. E ela desenvolve também na pele, não é? Não é só na pele que eu digo, desculpa, na mão, em outras áreas do corpo, não é só na cabeça, comumente mais conhecida. A psoríase, ela compromete qualquer área da pele. Não só a pele, agora a psoríase também compromete as articulações, provoca uma artrite chamada artrite psoriásica. É uma artrite que pode ser muito grave, é preciso que a identificação dessa artrite seja precoce para o tratamento mais rápido possível, para evitar as sequelas. E a psoríase está ligada, atualmente a gente já sabe que a psoríase está ligada com outras comorbidades. A exemplo de doença coronariana, de problema de colesterol, de obesidade, de gordura no fígado. Tem uns outros comemorativos por trás da psoríase que a faz uma doença mais grave. E eu li, se eu estiver errada, você tem a total legitimidade para me corrigir, que o estresse, o uso de bebida alcoólica e de alguns medicamentos aceleram a crise da psoríase. O estresse tem uma ligação muito íntima com a psoríase, até porque o estresse altera o sistema imunológico. Todas as doenças autoimunes, não só a psoríase, mas qualquer doença autoimune, ela tem uma relação muito íntima com o emocional. Se eu estou com o emocional ruim, eu vou ter crises, às vezes crises mais graves dessas doenças. A exemplo da psoríase, o lúpus eritematoso também é assim, tem o pênfigo, a doença de Sjögren, então tem outra artrite reumatoide, são doenças autoimunes que podem ser agravadas pelo emocional. Olha, não sai daí, eu vou chamar um rápido intervalo. E no segundo bloco nós vamos falar as novidades da fotoproteção, muito importante, somente agora, clima de verão, e a indispensável vitamina D. Fica comigo, a gente volta já já. Eu tenho visto uma deficiência de vitamina D realmente muito grande. É preciso que a gente tenha, na verdade, o médico, um bom senso. Cá Entre Nós está de volta e eu continuo conversando com o Dr. Otávio Lopes. Otávio, recentemente você esteve em São Paulo num consenso brasileiro de fotoproteção, tema, aliás, muito discutido, né? Quanto à questão de pôr em risco a eficiência da vitamina D, principalmente num país tropical como o nosso. Alguma novidade, algum consenso, enfim? O que suscitou muita discussão foi justamente a questão da vitamina D. Existe uma celeuma muito grande em cima dessa questão.
A fotoproteção rigorosa, o uso exagerado dos filtros solares promove uma deficiência de vitamina D? Qual a importância da vitamina D além da questão do uso? Então isso aí é o que tem batido nas pesquisas no mundo inteiro. Se verificou o seguinte, a vitamina D é essencial para o ser humano. Ela é um hormônio, ela precisa do sol para ser metabolizada, para ser produzida, certo? Mas também a gente pode adquirir vitamina D tomando vitamina D. Então o suplemento de vitamina D atualmente é necessário. Por quê? Porque a gente já sabe de um lado que o excesso de sol promove câncer de pele, envelhecimento. Se eu diminuir de forma drástica a radiação solar, eu diminuo a vitamina D. A vitamina D ela é responsável pela absorção de cálcio, pelo reforço dos ossos, é um hormônio que diminui os riscos de osteoporose no futuro, é um hormônio que está ligado com a diminuição de alguns tipos de cânceres, é um hormônio hoje que está ligado inclusive com a diminuição da chance de desenvolver doenças autoimunes, a exemplo do lúpus, eritematoso, da esclerose múltipla, doenças graves. Exatamente, ela tem uma ligação, e a gente ainda não fechou de vez essa ligação da vitamina D, da deficiência de vitamina D com essas doenças. Mas a gente já sabe que a vitamina D em deficiência promove doenças dessa natureza de forma muito mais grave. Então a orientação, porque a população ficou confusa, né? Entre a orientação para você não ficar velho, não ter câncer de pele, você tem que estar sempre com muito protetor solar, principalmente na nossa cidade, sol muito quente, vai caminhar, todo mundo está lá, mas qual o caminho, por exemplo, para uma pessoa que não tem problema, né, de deficiência de vitamina D, que está com suas taxas aí normais, mas faz sua caminhada todo dia, qual a orientação? Passa um mínimo de protetor só no rosto, aí a questão e deixa o corpo absorver um pouco até uma determinada hora. Seria mais ou menos essa uma dica, Otávio? O que tem sido recomendado, assim, é uma quantidade pequena de radiação solar para uma síntese de vitamina D adequada. Seria o que, até 8 horas da manhã? Não, isso não é até 8 horas. O problema é assim, é o tempo de exposição. Quanto tempo eu fico exposto ao sol para essa síntese? Certo. Eu sei que cedo da manhã eu tenho a radiação solar, é a pouca radiação solar que transforma a vitamina D. A gente imaginava, e os trabalhos mostravam, que só depois das 9h30 começava a radiação para transformar a vitamina D, que é a UVB. Aí nós compramos um equipamento recente e medimos a radiação solar a partir das 6 horas da manhã aqui. E nessa hora já tem o UVB, embora numa quantidade pequena, até 7 horas da noite já tem duplicado a quantidade de UVB. O UVB é o que promove a vitamina D, mas também é o que queima a pele e que aumenta a chance de cânceres. Qual a quantidade necessária? Alguns trabalhos dizem que precisaria somente 3 vezes por semana, 5 minutos de radiação solar, numa área, por exemplo, como o tronco. Às vezes até face e braços consegue um nível adequado de vitamina D. Não é bem assim quando vai se medir a vitamina D nas pessoas no nível populacional. Tem se vivido, e aí os reumatologistas são muito mais afeitos a isso, a ver isso, que eles dosam de forma rotineira a vitamina D. Deficiência de vitamina D de forma generalizada, muita gente com deficiência de vitamina D. Inclusive na região no Nordeste. Eu tenho, por rotina, tá pedindo vitamina D de muitos pacientes que por doença autoimune, pacientes que eu preciso fazer uma fotoproteção mais rigorosa, eu doso vitamina D antes. Eu tenho visto uma deficiência de vitamina D realmente muito grande. É preciso que a gente tenha, na verdade, o médico um bom senso. Eu não posso liberar a radiação solar de forma exagerada, tomar sol para ter bronzeamento, mas também não posso trazer a população a paranoia de não tomar sol nunca. Então tem que ter sempre um bom senso nisso aí. Eu vou tomar radiação solar numa quantidade mínima possível, de maneira que eu mantenha meu nível adequado de vitamina D e proteja meu organismo inteiro. Falando, recentemente também você participou do congresso sobre o melanoma, né? E foi eleito delegado da Paraíba junto ao grupo de estudos. Quais os avanços, por exemplo, no combate desse tipo mais perigoso de câncer? O melanoma ele é o terceiro câncer de pele mais frequente.
responde por 4% dos cânceres de pele, mas tem o câncer mais grave de todos os cânceres, porque ele tem uma capacidade de dar metástase muito grande. O grande jogada no melanoma é a gente fazer o diagnóstico muito rápido, o tratamento na fase bem precoce. Tratou o melanoma na fase precoce, a pessoa está curada. Então a gente tem que dar o diagnóstico rápido do melanoma. E é importante que a população saiba identificar o melanoma de forma muito precoce. Por exemplo, um sintoma assim para o leigo. Como é que ele identificaria? Aí vale até para todos os tipos de câncer. Como é que eu identifico? Como é que me chama atenção um câncer de pele? Então é aquela feridinha que não cicatriza, é aquela feridinha onde eu tiro a casca de manhã, de tarde já voltou a casca novamente. É aquela feridinha que sangra com uma facilidade muito grande, até mesmo com a toalha. Ou a mancha escura, que esteja aumentando de tamanho, que esteja coçando, mesmo os sinais de nascimento. Os sinais de nascimento não é uma credencial de inocência. O sinal de nascimento, se estiver mudando de aspecto, é preciso que o dermatologista observe, porque pode estar desenvolvendo melanoma. Otávio, eu tenho pouco tempo nesse segundo bloco, mas eu não posso deixar de falar. Você é um tipo de médico que não se limita à zona de conforto do seu consultório. Na hora de lutar, você arregaça mangas, levanta a bandeira. Então, assim, em linhas gerais, que análise você faz dessa problemática que tem permeado aí o universo da categoria médica e da saúde pública? A gente viu nos últimos tempos uma celeuma muito grande na discussão do mais médico. Isso. E a gente viu a mídia massacrar a categoria médica e o governo transferindo a problemática da saúde no país para a categoria. Isso. Como se o problema de saúde no país fosse a ausência de médicos. Não é a ausência de médicos que traz esse problema. O médico não está no interior, o médico não está nos rincões mais distantes, porque não se oferece recursos suficientes para o médico estar naquele local. O problema de saúde pública não é da categoria médica, é da falta de investimento. Nesse tempo inteiro, Rose, jamais você escutou na mídia tocar na questão dos honorários que o SUS paga. Exatamente. Os honorários são ridículos, são vios os honorários que o SUS paga. Para você ter ideia, uma cirurgia cutânea, uma cirurgia de um câncer de pele, eles pagam R$26. Então, qual o serviço que se sustenta com isso? Nem os próprios serviços da rede pública se sustentam com um honorário tão baixo, tão pequeno quanto esse. Todas as fundações no país, elas estão passando por dificuldade. As Santa Casas, várias fecharam. Todas, é verdade. Várias fecharam. Até o próprio Laureano, que é a nossa referência, né, também está passando. E é preciso um esforço hercúleo e de coesão de todos para não deixar ruir, porque é a esperança de vida de muita gente, né? E brigar e levantar essa bandeira. Eu quero te parabenizar. Gostei de ver você atuando e lutando pelos benefícios dos seus pares, né, da sua categoria, enfim. Obrigado. É um papel da Associação Médica, tá de lado da categoria, sempre esteve de lado da categoria médica. A Associação Médica tem se mostrado extremamente sensível a essa situação, participado ativamente da luta para mostrar à sociedade que a problemática da saúde pública não é da categoria médica, mas é de um governo que não investe o que tem que investir na saúde pública. Isso é que é a verdade, no país inteiro. Se fosse falta de médico, Brasília, por exemplo, que tem uma população de médicos, tem uma quantidade de médicos em relação à sua população enorme, igual aos países de primeiro mundo. Vive um caos a saúde pública de Brasília. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, são filas. É verdade, é verdade. Olha, em 2014 a gente vai ter tempo de ver até a própria atuação do programa Mais Médicos, né? Como aqueles, enfim, um resultado. E eu volto aqui para a gente falar sobre essa questão, ver se deu certo esse programa. Enfim, aliás, eu até espero que em 2014 um Brasil bem melhor para os profissionais da saúde, porque é o nosso maior tesouro, é a saúde. Se Deus quer, a gente também torce por isso, a gente não torce contra o Mais Médico,
A gente, o modelo, nós já somos com desse modelo, mas nós torcemos para que dê certo, mesmo assim que dê certo esse modelo que está sendo implantado, empurrado de goela abaixo de todos nós, mas que dê certo, que a população tenha acesso seja beneficiada. E que junto com esses mais médicos também chegue a estrutura tanto necessária para esse interior. Querido, mais uma vez, obrigada. É sempre um prazer receber você no Cá Entre Nós, viu, Otávio? Eu que agradeço a você. Olha, e não sai daí porque a gente continua na dermatologia. Só que a partir do próximo bloco você vai saber os avanços da área da cosmiatria com a doutora Adriana Braz. Fica comigo, volto já já. É uma área da medicina, então esteticista não deveria estar fazendo procedimentos desse tipo, né? E o Cá Entre Nós está de volta. Na era da beleza, homens e mulheres buscam cada vez mais rejuvenescer através do poder da cosmiatria na interrupção da passagem do tempo. Doutora Adriana, seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós e concomitantemente bem-vinda à Paraíba, já que a senhora morou 18 anos em Brasília. É verdade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, falando um pouco do nosso trabalho, né, que vem desde lá de Brasília e que a gente continua aqui todo esse trabalho dentro da dermatologia e, né, enfocando a cosmiatria. Adriana, é comum fazer o leigo misturar, confundir a cosmiatria com a esteticista? Qual a linha tênue que separa as duas especialidades? É muito comum, né, essa confusão, e que hoje em dia com toda essa internet e tudo mais, e essa procura, enfim, as vendas em grupo, né, que se tem na internet, existe sim essa confusão, mas a cosmiatria, na verdade, ela é uma área de atuação da dermatologia, né? Então ela vem até o próprio nome, né, quando foram botar o nome cosmiatria, cosmiatria vem do cosmo, que é de cosmética, e de tria, que é da medicina. Então, a pediatria, a geriatria, isso. Tudo isso faz parte da medicina. Então, é uma área da medicina. Então, esteticista não deveria estar fazendo procedimentos desse tipo, né? E falando em procedimentos, da década de 80 para cá, a cosmiatria pode-se dizer que avançou a passos largos, né? E, começando lá pelo peeling, que foi lá na década de 80 era grande revolução do peeling, até chegar ao laser. Sim. Certo? E fora muitas promessas de rejuvenescimento que se vê a toda hora e que se exige até muita precaução com isso. Mas vamos começar pelo líder do ranking, se é que ele ainda é, o Botox. O Botox, assim, se a gente for falar um pouco da linha do tempo, né, da cosmiatria, ela, como você mesmo falou, desde da década de 80, que começaram com os cremes, né, à base dos ácidos, principalmente o ácido retinóico, que até hoje ainda é o único medicamento em si que realmente funciona, que tem comprovação científica no rejuvenescimento da pele. Então, isso é muito importante, que a gente não pode esquecer dele. É verdade. Então, dentro de todos os avanços tecnológicos, a gente não pode esquecer do básico, que é o creme de ácido retinóico e dos seus derivados que atuam aí. A toxina botulínica, né, que é o Botox, ele surgiu um pouco depois, foi uma grande revolução, sem dúvida nenhuma. Acho que nenhum dermatologista hoje trabalha sem fazer uma toxina botulínica, e começou na década de 90, junto, assim, até um pouco depois que começaram os preenchedores. Tinham muitos preenchedores antes e que eram de suínos, eles vinham de outras procedências animais,
e que no final das contas tinham muitos efeitos, né, adversos e foram deixados de lado. E aí surgiu a toxina botulínica, que ela não é um preenchedor, como muita gente confunde. Confunde, é verdade. Que o Botox ele é utilizado no rosto inteiro. Não, alguém disse, olha, ela botou Botox na boca, tá imensa, né? Isso, então assim, o Botox não aumenta volume. O Botox, a toxina botulínica, ela vai paralisar temporariamente a musculatura. Então, e é temporária, tanto que o efeito do Botox ele acaba, né? Então, a média é de 4 a 6 meses, ele está acabando. Então, ele vai paralisar a musculatura e ela é basicamente usada para as rugas de expressão. Ou seja, você vai, são as rugas dinâmicas que a gente chama, né? Então, o que você vai fazer dinâmico, o Botox ele vai paralisar temporariamente e você diminui essas mímicas, né, que vão dando a expressão de cansado e tudo mais. Você pode usar sempre o Botox ou, por exemplo, existe um tempo limite, 5 anos, 10 anos, ou esse casamento pode durar... Pode durar a vida toda. A vida toda, sem problema. Pelo menos até hoje não se mostrou nem nada que impedisse que a toxina botulínica ela fosse... vamos dizer assim, impedida de ser feita. O que se mostra hoje é tanto que quem começou a fazer toxina botulínica logo no começo da toxina, observa hoje que nem sempre você tem aquele tempo que diria, não, com 6 meses acaba o efeito da toxina. Hoje a gente percebe que cada vez mais tem diminuído esse tempo. Isso está em estudos. Na verdade, não tem nada assim muito comprovada. Acredito que estejam formando alguns anticorpos contra a toxina, né? Não existe só um tipo de toxina. Então, a toxina padrão, ouro, é a toxina tipo A. Então, assim, mas existe essas, vamos dizer, as hipóteses que podem estar acontecendo. Por isso que hoje a gente não chega para o paciente e diz assim, olha, essa toxina vai durar 6 meses. O paciente pode voltar com 3 e te reclamar a respeito disso. Mas assim, é porque realmente tem, e é individual também, a gente não pode esquecer que cada um tem, o organismo ele pode reagir de uma maneira. Eu pelo menos posso garantir que sou felizarda, a minha dura bastante, assim, nós temos um ótimo relacionamento, eu e o Botox. Adriana, a bioplastia, mesmo assim pode estar em desuso, e aliás eu considero até que tem sido até os resultados não tão bons como a gente vê por aí, e é bom sempre falar para o telespectador qual o risco de fazer uma bioplastia, quais os cuidados. A bioplastia, na verdade, quando ela surgiu basicamente na mão do cirurgião plástico. Não foi de dermatologia, né, de um dermatologista, foi de cirurgião plástico. E que se utiliza um preenchedor. Na verdade, é um preenchedor definitivo, que é o metacrilato, né? Que é o PMN. Então, ele surgiu... Que atua para... aumentar volume. Aumentar volume de maçãs e a gente vê cada resultado. Então, ele tem a bioplastia, que ele ia aumentar volumes nos locais da face, principalmente, onde está se perdendo volume com o envelhecimento. Então, é muito comum na região, na região malar, que é a região da maçã, né? Que é muito dita, essa região temporal que também é perdida. Só que, como um preenchedor definitivo e que não é uma substância que a própria pele tem, como é o caso do ácido hialurônico, que nós temos na nossa pele, tanto que ele é absorvido depois, então é um preenchedor temporário. Então, basicamente, dermatologista, não vou dizer que são todos, mas a maioria não faz uso, né, de preenchedor definitivo. Já o metacrilato, não. O metacrilato chegou a ter casos em consultório de verdadeiros quase tumores, né? Porque ali houve uma rejeição, o organismo rejeitou e formou os granulomas. Então é bom lembrar que na hora que você pensar em fazer uso, de ficar com isso aqui, as bochechas mais salientes e tal, tem que procurar um cirurgião com credibilidade, porque é um produto definitivo. Sim, né? Não sai. Né? E aí daí o cirurgião plástico ele fazia isso, pelo menos você na mão do cirurgião plástico ele vai tentar refazer alguma coisa, tentar consertar.
E no dermatologista não, porque o dermatologista, é muito importante que o dermatologista e quem faz cosmiatria, e isso é uma coisa que é muito enfática, cada um tem a sua área de atuação, ninguém invade a área de ninguém. Ou seja, a cosmiatria não surgiu para poder a gente tomar espaço do cirurgião plástico. O cirurgião plástico vai ter, obviamente, sempre o seu espaço, porque a gente tem até o limite, até onde a cosmiatria... O limite de postergar o uso do bisturi, mas chega um momento que o uso do bisturi é inevitável. É inevitável, né? Falando, qual a tecnologia, falando dessa trajetória aí do avanço, e eu sei que são muitos, mas o que mais se usa atualmente para rejuvenescer? Porque vem o laser, vem luz pulsada, até confunde, né? Até confunde a cabeça da gente. Eu tenho uma amiga que eu costumo dizer, se a gente for ler tudo e passar todos os cremes, não faz mais nada, passa o dia todo e só. Mas enfim, qual o aparelho, o equipamento ou o tratamento do momento, da hora? Na verdade, não é um tratamento. Não existe, você não vai utilizar para rejuvenescer uma face, né? Exatamente um aparelho tal. Na verdade, é sempre uma terapia de combinação. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou chamar um rápido intervalo e você vai saber que combinação é essa. A gente volta já já. Porque, na verdade, a tendência hoje na cosmiatria é tentar rejuvenescer esse paciente, deixando ele o mais natural possível. O SESC oferece educação, saúde, lazer e cultura, que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. O meu sorriso. As nossas férias. Foi assim que ajudamos o Brasil a mudar. Para melhor. O SESC também se transforma todos os dias. para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Uma nova marca. O SESC de sempre. O Cá Entre Nós está de volta e eu continuo conversando com a doutora Adriana Braz, cosmiatra. Você estava falando exatamente que o tratamento é uma combinação. Isso. Quando a gente fala de terapia combinada, é porque quando a gente está avaliando o paciente que está querendo rejuvenescer, ele tem flacidez, ele vai ter a textura da pele não está boa, ele está com rugas estáticas, rugas dinâmicas. Então, tudo isso tem que ser manchas, né? Tudo isso tem que ser visto como um todo. E a gente não pode esquecer que não é só face, tem o pescoço, o colo, que também envelhece. As mãos também denuncia muito, né, o nosso envelhecimento. Hoje é possível ter um tratamento, doutora, que rejuvenesce mão, a área da mulher, colo, pescoço e rosto em harmonia? Sim, sim. É que, na verdade, a cosmiatria, diferente do começo dela, em que se deixava muito o rosto congelado, muito artificial. Sem expressão, sem né? expressão, pouco personalizado, na verdade. Isso tem mudado muito, porque, na verdade, a tendência hoje na cosmiatria é tentar rejuvenescer esse paciente, deixando ele o mais natural possível. Uma aparência saudável. Isso, saudável, sem deixar aquela coisa plástica, sem aquela coisa totalmente artificial. Hoje, cada vez mais, o natural, ou seja, em cosmiatria, o quanto menos mais, né? Você não pode exagerar, porque senão você chega a absurdos, como a gente já viu aí, várias coisas bem... Chega a ser horripilante até, né? Verdade. E eu acho também que existem homens e mulheres, claro, todos buscam uma melhor aparência, né? O homem hoje também busca a cosmiatria. Mas a mulher, ela é mais tendenciosa a modismo, né? Então, ainda bem que acabou aquela moda, todo mundo queria ter a boca da Angelina Jolie, e aí a gente viu cada desastre. Desastre, absurdo, quer dizer, você perde toda aquela sua a personalidade, você muda totalmente a aparência
e aquilo termina se tornando uma outra pessoa. E o objetivo, a gente não pode esquecer de um detalhe. A gente falou que cosmiatria está dentro da dermatologia e que é medicina. E o que a medicina procura? Saúde. Tá certo? Então a gente não pode trazer, tornar de uma coisa dessa, tornar uma coisa doentia. Então isso é muito importante e a gente não pode esquecer, diante disso, nós somos médicos. Antes de tudo, nós somos médicos. Então temos que ter muito cuidado com o procedimento, porque às vezes não é só o médico que vai querer. Muitas vezes é o paciente que procura e quer aquilo. Então você tem que ter muito cuidado até o ponto de realmente convencer o paciente que aquilo que ele quer talvez não seja o melhor para ele. Né? Isso. Então, Adriana, todos esses avanços e essas novas tecnologias é possível encontrar em João Pessoa? Para ter a mão rejuvenescida, a pele bem tratada, o pescoço, que tem uma grande preocupação. Sim. Mas a pessoa está muito bem nessa área. Tá muito bem assistida. A gente sempre está fazendo, não só buscando, né, essas tecnologias, tentando aprender cada vez mais. É lógico que a gente tem algumas limitações com tecnologias que têm vamos dizer assim, um valor agregado muito grande. Todo mundo só fala agora dos suplementos vitamínicos, tipo assim a dieta da amiga, sabe aquela que ela fez o resultado da amiga, toma, faz assim e tal. E agora o suplemento vitamínico, muito comum nos Estados Unidos, você vai lá, compra, tem para tudo, e o colágeno em pó. O uso desses produtos, tem risco você comprar e tomar, ou você deve procurar o seu médico e pedir uma orientação, e ele pedir exame, ver se realmente você está precisando daquilo, enfim. Que tem que procurar o médico, eu acho que isso é importantíssimo. Agora a gente não pode esquecer que quando surgiu o colágeno vem de um bom tempo atrás, né? Se fala de colágeno, tomar colágeno e que vai ser muito bom porque vai... Enfim, não funciona. Não funciona por quê? Porque o colágeno que era desde antes é macromolécula e que ela não consegue realmente penetrar para poder substituir ou formar um novo colágeno na nossa pele. Então, agora só que tem uma tecnologia nova, né, que já vem surgindo há um tempo, que é uma coisa nova do momento, que é a nanotecnologia, em que se você utiliza micromoléculas, aí sim ela consegue penetrar e aí são... até inclusive os cremes que são utilizados hoje e que vêm com preços bem absurdos, importados e tudo mais, com nanotecnologia, porque faz penetrar melhor na pele aquele medicamento. Ele dá um resultado. Ele teria que estar numa nanotecnologia para que realmente ele consiga ser absorvido e chegar até a pele para realmente ter a função. Se não for assim, não vai funcionar. Então, assim, a princípio, isso você não vai conseguir tão fácil assim. Então, até hoje, usar colágeno não é uma coisa que realmente funciona. Se fosse todo mundo, tava absurdamente. Era só tomar latinhas e latinhas por dia e estava todo mundo lindo, maravilhoso. Todo mundo lindo, maravilhoso. Então, a gente não precisaria de outras tecnologias. Existe algum tratamento dentro da cosmiatria que seja coberto por convênios, plano de saúde, enfim? Não, infelizmente não. Nenhum procedimento cosmiátrico ele é coberto por nenhum convênio. Né? Não é uma coisa particular de um convênio, nenhum convênio. Ou seja, quer ficar bonito, quer fazer um tratamento, tem que ser particular e eu tomo a liberdade e digo com muita legitimidade de indicar a Clínica Santa Catarina, porque eu só indico no que eu acredito, sabe? Eu não falo não dou indicações médicas se eu não confiar no médico. Então, o Dr. Otávio Lopes, com todo o seu corpo clínico aqui, Rossana Lopes, a esposa dele, que é esteticista maravilhosa, doutora Adriana agora também, que integra aqui essa equipe, doutor Vitor, enfim, são 8 profissionais ou 10 profissionais na clínica, que vai do câncer de pele ao rejuvenescimento, enfim, é completa. Mas nós que agradecemos a oportunidade de estar falando um pouco do nosso trabalho, né? Que vem se desenvolvendo da parte de dermatologia completa e a cosmiatria, que também sempre fez parte do nosso trabalho. Obrigada mais uma vez a você de casa e a você que nos acompanha pela internet.
muitíssimo obrigada pelo carinho da sua companhia. E a gente se vê na próxima terça-feira, às 22 horas, aqui na RCTV, do seu jeito e para você. Até lá, se Deus quiser. Tchauzinho. Cá entre nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre.